Para que se possa cumprir com as regras de voo visual, é necessário que os aeródromos de decolagem, de destino e de alternativa ofereçam condições meteorológicas ao voo visual, conhecido como VMC, de Visual Meteorological Conditions. A rota pretendida também deve possuir requisitos mínimos quanto à visibilidade em termos de visibilidade longitudinal, visibilidade vertical e visibilidade lateral para o voo. As aeronaves que cumprirão as regras de voo visual, Visual Flight Rules, devem sempre manter os parâmetros especificados segundo a legislação. Para que um avião possa cumprir as regras de voo visual, é necessário que sejam satisfeitas as seguintes condições: manter VMC, a condição meteorológica ao voo visual, que significa conservar o afastamento mínimo das nuvens, segundo este regulamento, ou de outras formações de opacidade equivalente, tais como fumaça, névoa, etc. Estes parâmetros também são diferentes quando em voo acima ou abaixo do nível 100 e abaixo de 3.000 pés ou 900 metros, estes considerados sobre o nível médio do mar ou sobre o solo. VMC, portanto, é a união de visibilidade no plano horizontal, distância lateral das nuvens e a distância vertical das nuvens ou formações, conforme se pode ver pela figura. De acordo com a legislação, o afastamento mínimo de formações para se cumprir as regras do voo visual deve ser visibilidade de 5 km ou mais, distância lateral de nuvens de 1.500 metros, distância vertical de nuvens de 1.000 pés ou 300 metros. Acima do nível 100 e até o nível de voo 145, inclusive, que é o mais alto nível para se cumprir as regras de voo visual, visibilidade longitudinal de 8 km e apenas livre de nuvens, lateral e verticalmente. Abaixo de 3.000 pés sobre o nível médio do mar, visibilidade de 3 km e livre de nuvens. Cumprindo com as regras de voo visual, velocidades máximas devem ser observadas: 380 nós quando acima do nível 100 e 250 nós quando abaixo do nível 100, com exceção do voo realizado totalmente no espaço aéreo de classe Bravo, cuja velocidade máxima é de 380 nós. Visibilidade no solo. O piloto deverá conservar visibilidade do solo de maneira a observar mais da metade da área de visão abaixo de sua linha de voo. Isto também vai ajudá-lo no contato visual com o terreno e em sua navegação. Os níveis permitidos são, no mínimo, a 500 ou 1.000 pés de altura, conforme as regras do ar, ou entre os níveis 035 e 145, conforme a tabela de níveis de voo. A gráfica do DSEA também confecciona mapas denominados de Cartas de Rota ERC en Route Charts e Cartas de Área ARC Area Charts. Estas cartas demonstrarão todos os detalhes do espaço aéreo brasileiro. Nestas cartas, as distâncias serão sempre em milhas náuticas e os rumos sempre em graus magnéticos. Um piloto deve ter conhecimento das cartas de rota e cartas de área para saber identificar e comparar com a sua navegação visual voos de longas distâncias, dimensões de áreas, trechos de aerovias e frequências para o contato rádio com os órgãos de tráfego aéreo.
Os pilotos devem conhecer a simbologia básica das cartas, a saber, indicador de área e identificação, classificação dos espaços aéreos e os respectivos limites superior e inferior, órgão de serviço de tráfego aéreo ou de controle de tráfego aéreo que presta o serviço naquela área e as suas frequências. Exemplo na carta. Outro exemplo na carta. Para se definir um aeródromo, esta é a simbologia utilizada nas cartas. Estes são aeródromos homologados para operação visual. Logo abaixo, o nome da localidade, em seguida a elevação em pés, iluminação mínima, L para lights, comprimento da maior pista em centenas de metros, e o exemplo apresentado nesta carta. Áreas de espaços aéreos condicionados, cuja definição veremos mais adiante, serão representadas na carta por uma área achurada, um contorno achurado com limites verticais e laterais. Neste exemplo de carta podemos ver uma área restrita e os seus limites verticais considerados. Guarde bem esta simbologia e a sua representação na carta. Um triângulo em negrito, um fixo de notificação compulsório. Triângulo vazio, fixo de notificação a pedido. Um círculo pontilhado representa antenas de NDB. Um hexágono representa antenas de VOR. Um hexágono com um retângulo representam antenas de VOR com equipamento medidor de distância, ou DME. Setor de frequências. Limite para o setor de frequências. Rosa dos ventos associadas a um VOR. Sua orientação é dada em graus magnéticos. Limites das regiões de informação de voo ou FIR. E áreas que aparecem dentro de um contorno tracejado conforme a figura serão revistas em uma carta de versão ampliada chamada ARC. Aqui vamos ver a simbologia na própria carta. Fixos de notificação compulsório são os triângulos em negrito. Setor de frequências. Limites dos setores de frequências. Rosa dos ventos associada a uma antena de rádio chamada VOR. As antenas de NDB. Antenas de VOR com equipamento medidor de distância, DME. Limites das regiões de informação de voo, ou FIR. Símbolo para aeródromo que opera somente para voos visuais. Vamos ver a simbologia básica para uma aerovia inferior. A área cinza representa o espaço aéreo controlado. A área branca em redor, espaço não controlado. Símbolo para uma antena de NDB. Identificador da aerovia de nome Alfa 304. Nível mínimo de voo neste sentido. No outro sentido, o nível mínimo é 050.
fixo compulsório, ou seja, de reporte obrigatório de posição. Rumo magnético da rota neste sentido. Rumo magnético da rota no sentido oposto. Considere a declinação magnética local. Distância entre fixos, nesse caso entre o NDB e o fixo compulsório. Como não poderia deixar de ser, um exemplo na carta de rota. Fixo compulsório. Espaço aéreo controlado, área cinza, e externamente a área branca não controlada. Nível mínimo de voo neste sentido. Identificador da aerovia Whiskey 13. Antena de NDB, juntamente com o símbolo de um aeródromo, o aeródromo de Cascavel. Rumo magnético da rota. Distância entre os fixos. O espaço aéreo brasileiro está representado em 4 cartas de rota, que são também representadas pelas folhas L1H1, L2H2, folhas L3 e H3 e L4 e H4. Estas cartas indicarão tanto o espaço aéreo inferior, Lower Airspace, utilizando a letra L, e o espaço aéreo superior. A divisão desses espaços aéreos serão vistas mais adiante nesta matéria. Ao abrir também uma das folhas de carta de rota, o piloto poderá visualizar algumas áreas terminais contornadas por linhas tracejadas retangulares, conforme mostra a figura, as quais vão formar cartas de área ARC que mostrarão estas áreas de forma muito mais abrangente. Dependendo da distância voada, os voos visuais podem ocorrer dentro de aerovias, conhecidas também como rotas ATS, ou mesmo fora delas, numa área que chamamos de FIR. Para se realizar um voo visual dentro de uma aerovia, é obrigatório que a aeronave deva possuir um aparelho de radiocomunicações e estabelecer comunicação bilateral com os órgãos de tráfego aéreo de jurisdição da área, informando posições durante o voo. As aerovias brasileiras possuem designadores, ou seja, o nome da rota, formado por uma letra Alfa, Bravo, Golf ou Romeu e mais um número de 1 a 999. Pode ser uma letra Whiskey mais um número de 1 a 999. Estas aerovias começadas com a letra Whiskey são aerovias puramente regionais brasileiras, ou seja, elas não se estendem para países vizinhos. Letra U de Upper representa uma aerovia superior, por exemplo, Upper Whiskey 6, Upper Mike 788. As letras Lima e Zulu são usadas nas rotas de navegação diária, RNAV. Estas rotas localizam-se apenas no espaço aéreo superior, ou seja, acima do FL 245, e só poderão ser navegadas por aeronaves que possuam aparelhos próprios de navegação, inercial, Doppler, etc. Existem também as rotas de informação. São aerovias onde os pilotos em voo visual receberão apenas informações
úteis e serviço de alerta dos órgãos de tráfego aéreo. A representação gráfica dessas rotas na carta será dada com traços e pontos intercalados. Rotas de assessoramento são rotas especiais para os voos por instrumentos que vão receber serviço de assessoramento de tráfego aéreo. Essas rotas são representadas por linhas tracejadas conforme se pode ver na carta ao lado. É muito importante que o piloto tenha conhecimento das dimensões do espaço aéreo onde voa, tanto no seu plano vertical como plano lateral, e assim possa conduzir um voo visual dentro dos limites da rota que pretenda. A aerovia, AWY, será balizada por auxílios rádio, sendo o começo e o fim de uma rota ou uma antena de um NDB ou DVOR. Ao aproximarem-se das antenas, as aerovias costumam se estreitar. Caso a distância entre as antenas não justifique um estreitamento ou ampliação de sua largura, as aerovias manterão a mesma largura do início até o fim. As dimensões de uma aerovia inferior, por exemplo, são 16 milhas de largura em toda a sua extensão, sendo que, quando as 54 milhas de uma antena de rádio passam a se estreitar, formando 8 milhas náuticas sobre a antena. O limite vertical superior de uma aerovia inferior é o nível 245 inclusive. E o limite vertical inferior é 500 pés abaixo do menor nível das cartas de rota ou cartas de área. Já as aerovias superiores possuem uma largura de 43 milhas náuticas em toda a extensão, sendo que a 216 milhas náuticas da antena passam a se estreitar, formando em cima da antena a largura da metade do que tinham, 21 milhas e meia. O limite vertical inferior de uma aerovia superior é o nível de voo 245 exclusive. E o limite vertical superior é o ilimitado Unlimited, UNL. Vale ressaltar que é muito importante o conhecimento da estrutura do espaço aéreo, as suas dimensões, para que assim os pilotos de avião ou helicóptero possam compreender a aplicação também dos serviços de tráfego aéreo em cada área, e assim identificar as características das áreas em que vão voar e quais normas precisam utilizar, reportando-se ao órgão de tráfego aéreo que exerce jurisdição naquela área em questão. A estrutura do espaço aéreo brasileiro pode ser organizada de 3 maneiras, a saber: divisão vertical. A divisão vertical do espaço aéreo tem como limite vertical constante o nível de voo 245. Esta divisão pode ser espaço aéreo inferior, lower airspace, é o espaço aéreo com limite vertical inferior no solo ou água, nível médio do mar, e com limite vertical superior, que pode atingir o nível 245 inclusive. Os voos segundo as regras de voo visual, que serão realizados até o nível máximo 145, ocorrem dentro desse espaço aéreo. Também nesse espaço existirão áreas como a FIR inferior, as áreas de controle terminal, as CTRs e ATZs e também as aerovias inferiores, chamadas de CTAs. Teremos também o espaço aéreo superior, Upper Airspace. O limite vertical inferior deste espaço aéreo é o nível de voo 245 exclusive,
e o limite vertical superior ilimitado, ou seja, sem limites, unlimited. Nesse espaço aéreo teremos basicamente as aerovias superiores e a FIR superior, Flight Information Region. Bem, vimos a divisão do espaço aéreo brasileiro. Vamos falar agora em designação das áreas, o que corresponde ao nome dado às áreas segundo a qualidade na prestação do serviço em cada área. Os espaços aéreos podem ser designados como Espaço Aéreo Não Controlado, ou FIR. É o espaço aéreo onde não haverá prestação de serviço de controle de tráfego aéreo, ou Air Traffic Control. Nestes espaços aéreos são prestados somente serviços de informação de voo e serviços de alerta, serviços estes que vão ser vistos mais à frente. A sigla FIR significa Flight Information Region, ou Região de Informação de Voo. No mapa da figura, vamos visualizar os limites laterais externos do espaço aéreo brasileiro e as 5 subdivisões internas que indicarão os centros de controle de área de Brasília, Curitiba, Recife, Amazônico e Belém. Assim sendo, o que não for FIR será espaço aéreo controlado, visualizado nas cartas de rota e cartas de área. Nas cartas, a FIR será indicada pela cor branca sobre o território brasileiro e na cor azul o contorno lateral sobre o oceano à direita do mapa. Pode-se notar que a FIR é quase que a totalidade da extensão do espaço aéreo nacional. Também na designação do espaço aéreo brasileiro temos os espaços aéreos controlados, que são espaços aéreos onde será aplicado principalmente o serviço de controle de tráfego aéreo ATC. No espaço aéreo brasileiro, portanto, temos áreas controladas e a FIR. Como veremos a seguir, os espaços aéreos são 5. A ATZ, a CTR, a TMA, a CTA, que compreende as aerovias inferiores, e as UTAs, que compreende as aerovias superiores. A ATZ, Airdrome Traffic Zone, é uma área com raio médio de 5 km que atinge verticalmente a altura de 1.500 pés ou 450 metros em redor de um aeródromo que possui uma torre de controle e cuja finalidade é proteger o circuito de tráfego visual para este aeródromo. Todo aeródromo que possui torre possuirá ATZ e todo o tráfego em voo visual que sair ou chegar neste aeródromo contará com serviços de controle de tráfego aéreo ou serviço de controle de aeródromo. CTR ou Control Zone são áreas que têm como objetivo proteger e envolver vários procedimentos de aproximação por instrumentos para um ou mais aeródromos. Inclusive poderão envolver mais de uma ATZ. Estas áreas estão sob a jurisdição de um APP, Approach Control, podendo também, em alguns casos, estar sob a jurisdição de uma torre de controle e que, além de suas funções de torre, ainda prestará o serviço de controle de aproximação. Na carta da figura, vemos uma CTR de Prudente, Presidente Prudente, no interior de São Paulo, cuja classificação é Delta, vai do solo até o nível 045 e está sob a jurisdição de um controle de aproximação chamado APP Prudente, cuja frequência é 118.45. Uma CTR possui normalmente dimensões que variam entre 8
e 15 milhas náuticas de raio, projetando-se do solo, ground, e estendendo-se verticalmente até 4.000 pés de altura, podendo ainda chegar a dimensões maiores por motivos de interesse da circulação aérea local. Como exemplo, na figura ao lado, temos 4 CTRs dentro da TMA São Paulo, Campinas, Santos, São José dos Campos e São Paulo e Guarulhos, as duas em conjunto. Esta figura é apenas para fins didáticos, não consideraremos aqui as variações do espaço aéreo brasileiro na atualidade. TMA, Terminal Control Area, são áreas localizadas na confluência das aerovias e nas proximidades de um ou mais aeródromos. Como podemos ver nesse exemplo de carta, a TMA Campo Grande, que vai do nível 045 até o nível 145, está na confluência de 3 aerovias. Aqui está a identificação da área, o controle de aproximação Campo Grande, exerce jurisdição na área e comunica-se através da frequência 120,20 MHz. Normalmente, o ponto central de uma TMA é a sede do aeroporto mais movimentado naquela região. Inclusive aqui teremos a Rosa dos Ventos com orientação magnética do VOR, rumo 270 e 090 graus. A TMA evolui na imediação de aerovias. A TMA geralmente está sob a jurisdição de um controle de aproximação APP. Este vai manter via rádio a separação entre os voos controlados e as aeronaves que, ao descerem das várias rotas, se dirijam para os níveis mais baixos, até que atinjam altitudes para se adequarem aos procedimentos de aproximação, ou mesmo até que tenham condições para prosseguir visual até o seu destino. CTA e UTA, Control Area e Upper Traffic Area, são áreas formadas basicamente por aerovias inferiores, CTAs, e aerovias superiores, UTAs. Podem ter os seus limites laterais aumentados por motivos operacionais ou mesmo por necessidade de circulação aérea. Esta área é de jurisdição de um ACC, Area Control Center, que é o prestador de serviços, podendo esse serviço ser também atribuído a um APP. A terceira e última designação do espaço aéreo brasileiro são os espaços aéreos condicionados, que são áreas que possuem alguma restrição operacional para os voos. Estas áreas denominam-se então espaços condicionados, têm configuração variável e limites verticais e laterais indicados em cartas de rota ou cartas de área, ou mesmo em cartas para o voo visual, conhecidas como WAC. A responsabilidade pela implantação e ativação destes espaços aéreos será do diretor da Diretoria de Eletrônica e Controle do Espaço Aéreo, DECEA, ou mesmo através dos órgãos de tráfego aéreo. Dentre os espaços aéreos condicionados temos o espaço aéreo proibido, designado pela letra P, onde o voo é terminantemente proibido, pois trata-se de um espaço aéreo de configurações variáveis, utilizado para proteger instalações de hidrelétricas, refinarias, áreas de segurança como presídios. O voo, se conduzido nesse espaço aéreo, deverá ser feito acima da altitude prevista na proibição.
Dentre os espaços aéreos condicionados, também temos o definido pela letra D, o espaço perigoso. Este espaço de configurações também variáveis apresenta riscos reais ou potenciais para o tráfego aéreo. Podemos citar tiro real, muitas aeronaves militares ou muitas aeronaves civis em treinamento, lançamentos de foguetes e mísseis ou atividades que possam oferecer um grande perigo para a circulação aérea. Sendo assim, o voo nessa área é totalmente desaconselhável, mas não é proibido. O terceiro espaço aéreo condicionado é reconhecido pela letra R nas cartas de rota ou cartas de área, ou nas WACs. O espaço restrito é um espaço de configurações variáveis onde os voos serão permitidos, apenas com uma condição pré-estabelecida, seja por informação via rádio, que é dado conhecimento ao piloto, partindo de um órgão de tráfego aéreo, ou através do conhecimento de uma consulta num boletim chamado NOTAM, antes da partida para o voo. Estas áreas também poderão ter atividades como lançamento momentâneo de paraquedistas, poucas atividades de treinamento de aeronaves civis e militares, ou exercícios temporários de tiro. Vamos aqui visualizar a identificação de uma área de espaço aéreo condicionado pela simbologia na carta. As letras S, América do Sul, e B, de Brasil, indicam a localidade. A próxima letra indicará a condição da área, perigosa, proibida ou restrita. O primeiro algarismo do número de sua identificação representa o Comando Aéreo Regional, ou COMAR, onde a área está localizada, e os dois últimos dígitos, o número sequencial de sua identificação. Assim, temos áreas como a SBP 543, América do Sul, Brasil, 5º Comar, número 43. Falamos da divisão e designação do espaço aéreo brasileiro. Na próxima aula vamos falar de espaço aéreo e a sua classificação e as regras de utilização desse espaço aéreo, os serviços de tráfego aéreo, os serviços de informação de voo, serviços de alerta e as fases do serviço de alerta, serviços de controle de aeródromo, funções da torre de controle e a responsabilidade dos pilotos quando na área de uma torre de controle. Antes de prosseguirmos com a nossa matéria, vamos ver o que foi visto até aqui. A Organização de Aviação Civil Internacional, OACI, OICAO e os seus anexos. O Comando da Aeronáutica, CAER, e a sua estrutura, entidades como o DCEA, o SRPV. As unidades de medidas utilizadas em aviação, pés, metros, nós. O alfabeto fonético, alfa, bravo, charlie, e números tais como 1, 3, 6. Marcas de matrícula e de nacionalidade, Papatango, Papapapá, Papasierra, Paparromeu. Indicadores de localidade para fins aeronáuticos, Sierra Bravo, Sierra Whiskey, Sierra Delta. Seleção e numeração de cabeceira de pistas segundo o seu grau de orientação magnético. Regras do ar, os direitos de passagem e situações de emergência, Mayday, PAM-PAM. Regras de voo visual, cumprimento das regras de voo visual VFR e a condição meteorológica visual, o VMC, para se cumprir a regra de voo visual. Cartas de rota, ERC, e cartas de área, ARC, sua simbologia e as aerovias.
Vamos ver agora a estrutura do espaço aéreo brasileiro. A divisão já foi vista, inferior e superior. Sua designação, espaços não controlados ou FIR, espaços controlados e espaços condicionados, áreas perigosas, proibidas e restritas. E, finalmente, a sua classificação, letras de alfa até golfe. Em meados de novembro de 1991, os espaços aéreos controlados e os não controlados foram classificados por letras de A até G, conforme se pode ver na carta. Cada letra equivale a dizer que os requisitos ou limitações necessárias para o tráfego aéreo se aplicam parcialmente ou em sua totalidade nestas áreas. Assim, os voos visuais e instrumentos, IFR e VFR, poderão tomar conhecimento do tipo de serviço que serão aplicados nestas áreas, para que possam se adequar às regras corretas e voarem nesse espaço aéreo em questão. IFR significa Instrument Flight Rules, ou seja, regras de voos por instrumentos. É o conjunto de regulamentos e procedimentos que se aplicam à pilotagem de aeronaves quando a condição meteorológica de voo não assegura que o piloto possa ver e evitar obstáculos ou mesmo outro tráfego. Já o VFR, Visual Flight Rules, ou regras de voo visual, o piloto é o principal responsável por ver e evitar outros tráfegos ou obstáculos. Os espaços aéreos controlados foram classificados por letras de A até E. A letra A, para classificar o espaço aéreo, indica uma área onde o voo visual não é permitido, estabelecendo-se regras somente para o voo IFR. No Brasil, a letra A, ou alfa, está indicada para o volume de espaço aéreo controlado localizado acima do nível 145, uma vez que até este nível poderão existir voos segundo as regras de voo visual. O espaço aéreo controlado classificado pela letra B é o espaço aéreo onde são permitidos tanto os voos visuais, VFR, como os voos por instrumentos, IFR. Neste espaço aéreo, os dois tráfegos, tanto visual como instrumentos, receberão serviços de controle de tráfego aéreo, contribuindo assim para a ordenação de fluxo e, principalmente, a separação desses tráfegos. Esta área pode estar localizada do solo ou na água até a altitude máxima alcançada e permitida para o voo visual, que é o nível 145. No Brasil, ainda não existe essa classificação implantada. Já no espaço aéreo classificado pela letra Charlie, são permitidos tanto os voos IFR como os voos VFR, sendo que os voos VFR serão controlados e separados dos voos IFR. Tendo-se dois voos VFR, ambos receberão avisos que permitirão separarem-se entre si ou que permitirão a um tráfego VFR evitar o outro, apenas por responsabilidade dos pilotos. No Brasil, a classificação letra Charlie está sendo usada em algumas TMAs e CTRs. O espaço aéreo classificado pela letra D é o espaço aéreo onde são permitidos tanto os voos IFR como os voos VFR. Porém, os voos VFR vão receber somente informações e avisos para que possam evitar tanto outros voos VFR quanto os voos IFR, deixando de receber o serviço de controle de tráfego aéreo. Para os voos IFR, no entanto, será proporcionada separação por controle e as informações sobre a existência dos voos VFR da área. O espaço aéreo de letra E
é o espaço aéreo onde são permitidos todos os tipos de voos, visuais e instrumentos. Os tipos de serviços desempenhados na área eco são semelhantes aos prestados na área delta, com a única diferença de que na área eco são permitidos voos visuais de aeronaves sem rádio ou com este equipamento inoperante. Portanto, voo visual só vão receber informações de voo, é claro, desde que possua equipamento de rádio a bordo. O espaço aéreo de letra Foxtrot classifica todas as rotas de assessoramento. Nessas rotas são permitidos voos visuais e voos por instrumentos, sendo que os voos IFR é que receberão tratamento especial, sugestão e assessoria que permitirão a segurança e ordenação na separação entre estes tráfegos e os demais voos IFR e os VFR. Já os voos VFR receberão apenas informações de voo acerca de outros tráfegos, sejam VFR ou IFR. A letra Golf é utilizada para classificar todo o espaço aéreo não controlado, ou seja, a FIR, Região de Informação de Voo. Os voos IFR, bem como os voos VFR, não receberão serviço de controle de tráfego aéreo, porém, serão informados via rádio de qualquer problema que possa comprometer a segurança de seus voos. Assim sendo, os serviços nessa área são de informação de voo apenas e serviço de alerta. Vamos supor que em uma determinada carta não conste a classificação do espaço aéreo como se vê na figura. Assim, o piloto deverá interpretar que, do nível mínimo da aerovia até o nível 145, haverá um espaço aéreo controlado, e portanto a letra delta é aplicada. Do nível 145, inclusive até o nível 245, teremos espaço aéreo de classe A, já que nesses níveis só permitirão regras de voos por instrumentos. Aqui uma representação da área terminal de São Paulo e sua classificação em perspectiva. Este é o limite vertical superior e o limite vertical inferior, classe C. Este é o nível máximo permitido para os voos VFR, que é o nível 145. Classe C na parte inferior, classe A na parte superior da TMA São Paulo. Eis aqui um quadro resumo da classificação do espaço aéreo e suas regras. Os espaços aéreos controlados, de A até E, as regras de voo permitida nesse espaço aéreo, por exemplo, na letra A, somente IFR, na letra B, IFR e VFR, e assim por diante. Separação provida, por exemplo, na letra Bravo, a todos os tráfegos, IFR e VFR. Na letra Delta, por exemplo, separação apenas de IFR e de IFR, enquanto que o visual não é aplicável. Nessa área não recebem serviço de controle de tráfego aéreo para separação. O serviço prestado vai informar essa condição. Por exemplo, na letra A, teremos controle de tráfego aéreo OTC, serviço de informação de voo e serviço de alerta. Na letra E, letra ECO, controle de tráfego aéreo, informação de voo e alerta somente para os voos IFR. E para os voos VFR, somente informação de voo e alerta. Mínimo de visibilidade e distância de nuvens aplicadas a cada espaço aéreo. Em geral, 5 km abaixo de 10.000 pés, 8 km acima de 10.000 pés. Limites laterais de nuvens da ordem de 1.500 metros, limites verticais 300 metros ou 1.000 pés. Limites de velocidades aplicável a cada área. Por exemplo, na letra A não é exigido. Na letra Bravo,
380 nós é a máxima para os voos VFR. Quanto à exigência de equipamento rádio, somente na letra ECO não é exigido equipamento rádio para o voo VFR. E é necessária uma autorização para ingressar nesse espaço aéreo? Estamos vendo que sim para os de letra Alfa, Bravo, Charlie e Delta. Para a letra ECO não é exigida uma autorização prévia. Aqui está o quadro da classificação dos espaços aéreos Fox e Golf. São as rotas de assessoramento e AFIR. Regras de voos permitidas no espaço Fox, IFR e VFR, no espaço Golf também. Separação provida no espaço Fox só IFR de IFR. Na verdade, sugestões para a sua separação, enquanto para o voo visual não é aplicável nem no espaço Golf. O serviço prestado é assessoramento de tráfego aéreo e serviço de alerta no espaço Fox somente para os voos IFR. Informação e alerta para os demais. Mínimos de visibilidade e distância de nuvens requeridas para os voos. Para os instrumentos, IFR não é aplicável em qualquer circunstância. Já para o visual, a regra geral, basicamente, 8 km acima de 10 mil pés, 5 km abaixo de 10 mil, distância lateral de nuvens 1.500 metros e distância vertical de 300 metros. O limite de velocidade, 250 nós abaixo de 10 mil pés quando voando nos espaços Fox e Golf. Exigências de rádio. Sim para os voos IFR, com certeza, e não para os voos VFR. A autorização de controle é necessária somente para os espaços controlados. Para os não controlados, Fox e Golf, não é necessária autorização para ingresso no espaço aéreo. Vamos falar agora sobre os serviços de tráfego aéreo ATS. Estes serviços são reconhecidos internacionalmente pela sigla ATS de Air Traffic Services. Estes serviços são prestados tanto para as aeronaves em voo ou no solo de um aeródromo. E são geralmente prestados via rádio. No Brasil, eles possuem o mesmo padrão previsto pela OACI. Dentre os serviços de tráfego aéreo existentes, destaca-se o serviço de controle de tráfego aéreo ATC, que tem como função primordial evitar colisões entre aeronaves e obstáculos, e acelerar e ordenar o fluxo de tráfego aéreo através de instruções específicas a serem cumpridas pelos pilotos. Este serviço é destinado aos voos VFR, já que aqui tratamos somente de voos VFR e que operam nos espaços aéreos de classe B, C e D, e aos voos na condição visual especial, que serão vistos mais adiante nesta matéria, e a todo o tráfego do aeródromo controlado. Este serviço de controle de tráfego aéreo subdivide-se em serviço de controle de aeródromo, que é prestado por uma torre de controle TWR nas proximidades de um aeródromo e na área de manobras e na área de sua jurisdição chamada ATZ. O serviço de controle de aproximação, prestado por um controle de aproximação APP em áreas como terminais ou zonas de controle CTRs. E, finalmente, o serviço de controle de área, prestado por um ACC, normalmente além das áreas de jurisdição dos APPs, ou seja, nas aerovias e demais regiões controladas do espaço aéreo, além das TMAs. São as CTAs e as UTAs. Outro serviço de tráfego aéreo é o serviço de informação de voo FIS, Flight Information Service. Esse tipo de serviço pode ser resumido em informações úteis para as aeronaves através do rádio e será prestado por todos os órgãos de serviço de tráfego aéreo, em todo o espaço aéreo brasileiro, quer seja em área controlada
ou em área não controlada. As informações veiculadas através do rádio poderão ser informações significativas de condições meteorológicas da rota, SIGMET, ou alterações em aeródromos, auxílios à navegação, serviços de tráfego aéreo, ou condição meteorológica através de boletins meteorológicos chamados de METAR. Também informações de tráfego aéreo nos espaços aéreos de classe Charlie, Delta, Echo, Fox e Golf. O serviço de informação de voo será prestado da seguinte maneira: por um ACC, NAFIR, por um APP na TMA ECTR aos voos VFR, por uma torre de controle TWR na vizinhança do aeródromo e dentro dos limites de sua ATZ. Ou por uma estação de rádio chamada AFIS, em aeródromos desprovidos de torre e que possuam APP ou estação aeronáutica. Uma modalidade interessante do serviço de informação de voo é a mensagem ATIS, ou Serviço Automático de Informação de Terminal. O ATIS é uma mensagem gravada que será veiculada através de radiodifusão, mensagem esta repetitiva de informações úteis ao voo. Dados meteorológicos e também dados operacionais serão condensados nessa mensagem e ela será divulgada ao piloto através de uma frequência em VHF. Cada mensagem gravada será identificada por uma letra do alfabeto fonético, para que o piloto, ao se comunicar com o órgão de tráfego aéreo interessado, informe ter ouvido a mensagem respectiva através desta letra. Por exemplo, tráfego Guarulhos, Papatango, Delta, Lima, Mike, para autorização de tráfego, ciente informação, Delta. Somente aeronaves que se destinem ou que decolem de aeródromos servidos por mensagem ATIS devem declarar estarem cientes dessas informações no primeiro contato rádio com a torre de controle, tráfego ou controle de solo, assim que efetuarem o primeiro contato com um desses órgãos. Mensagens ATIS são divulgadas em áreas terminais de grande importância no Brasil, veiculando informações sobre um ou até 2 aeroportos mais movimentados naquela área. As mensagens podem ser feitas somente para aeronaves que saem ou para aeronaves que chegam, ou tanto para aeronaves que saem e aeronaves que chegam na mesma mensagem. Um outro serviço de tráfego aéreo é o serviço de alerta, Alerting Service, cuja sigla é ALRS. Esse serviço ele é proporcionado em todo o espaço aéreo brasileiro e é ativado pelos órgãos de tráfego aéreo ou por um Centro de Coordenação de Salvamento RCC especializado, e vai existir quando uma aeronave deixe de se comunicar ou quando necessitar de ajuda devido a um problema ocorrido durante o voo. Outro serviço de tráfego aéreo é o serviço de assessoramento de tráfego aéreo, que é prestado somente aos voos IFR e que voem em rotas de assessoramento. Finalidade única e exclusiva desse serviço é manter, dentro do possível, separações adequadas entre tráfegos que estejam operando IFR nestas áreas. A sigla
ADS vem do inglês Advisory Service. Vamos detalhar mais o Serviço de Informação de Voo. SIGMET, informações significativas meteorológicas que compreendem informações sobre a presença de trovoadas, ventos fortes, tormentas, cúmulos nimbus ou outros fenômenos significativos. Também serão veiculadas como informação de voo as condições de operacionalidade de aeródromos, podendo estes estar na situação impraticável ou interditado. Ativação de áreas restritas também poderão ser veiculadas como informação de voo ou de áreas perigosas no percurso do voo. Mudanças em serviços como deficiências de radiocomunicações nos órgãos ATS, alterações em radioauxílios, NDBs ou VORs, e que possam afetar o desempenho de um voo. Informações meteorológicas significativas da rota, que abrangerão até 1 hora à frente da posição atual da aeronave. Informações de aeródromos que farão parte daquele voo na partida, no destino, e aeródromos que porventura estiverem na rota. Tudo isso será feito como informação de voo, inclusive NOTAMs, que possam ser úteis ao voo e poderão ser consultados pelos pilotos na sala de tráfego. Torna-se necessário que as aeronaves que queiram receber informação de voo disponham de equipamento rádio e façam contato com os órgãos de tráfego aéreo. Ainda falando sobre o serviço de alerta, poderá ser interpretado como uma espécie de ajuda que os órgãos de serviço de tráfego aéreo ou de controle de tráfego aéreo prestarão a uma aeronave que esteja sofrendo algum problema, podendo até ser acionado o serviço de busca e salvamento SAR. Este serviço será prestado a todas as aeronaves que estiverem voando no espaço aéreo brasileiro. Sendo assim, todos os voos VFR, com ou sem rádio, que tiverem notificado por qualquer meio algum órgão de serviço de tráfego aéreo ou de controle, poderão receber o acompanhamento de seus voos até o pouso seguro em seu destino final. As aeronaves que não notificarem seus voos ou não forem do conhecimento dos órgãos de serviço de tráfego aéreo deixarão de ter direito a este serviço. Vamos considerar a seguinte situação. Uma aeronave que decola de um aeródromo com órgão de serviço ou de controle de tráfego aéreo para um outro local com órgão ATS ou ATC. O órgão ATS-ATC do aeródromo de partida informará diretamente ou através de outros órgãos adjacentes do estimado de chegada da aeronave no destino. Sendo assim, o órgão ATS-ATC do destino deverá iniciar o serviço de alerta caso a aeronave não tenha chegado no tempo previsto, desde que esse serviço já não esteja sendo prestado por outro órgão de serviço de tráfego aéreo. Vamos considerar o caso de uma aeronave decolada de um aeródromo com órgão ATS para um aeródromo sem órgão ATS ou ATC. Primeiro caso, o piloto disse que informaria o pouso no destino. Neste caso, o serviço de alerta será acionado caso o piloto não informe sobre o seu pouso, dentro de 30 minutos subsequentes à hora de pouso, sendo então considerado como uma incerteza.
Após estes 30 minutos, a fase será mais crítica e esta aeronave será enquadrada na fase de alerta e, posteriormente, dependendo da análise, na fase de perigo. Segundo caso, o piloto não disse que informaria e não se pronunciou sobre o pouso no destino. Ao atingir a estimativa de pouso, os órgãos de serviço ou de controle considerarão a aeronave como pousada sem problemas. Vamos considerar ainda um terceiro caso, uma aeronave decolada de um aeródromo sem órgão de serviço ou de controle de tráfego aéreo para um local sem órgão de serviço ou de controle de tráfego aéreo. Nesse caso, o piloto poderá informar seu plano e suas intenções de voo via fax ou telefone para uma sala IS ou para um órgão de serviço de tráfego aéreo de um aeródromo nas proximidades do aeródromo de sua decolagem e solicitar o serviço de alerta ou não, sendo que, após pousar, deverá comunicar-se com a sala IS ou com o órgão de serviço de tráfego aéreo para o qual informou o plano. Se não houver solicitação para o serviço de alerta no destino, o pouso será considerado finalizado dentro de sua hora estimada de pouso. É muito importante que o piloto conheça as fases de emergência que compõem um serviço de alerta. São 3 as fases: fase de incerteza, fase de alerta, fase de perigo. Para que você possa guardar as fases, a letra P de perigo, a letra A de alerta, a letra I de incerteza, formando a palavra PAI. A fase de incerteza de um serviço de alerta é a fase na qual existe uma dúvida acerca da segurança da aeronave e a de seus ocupantes. Esta fase será ativada e acompanhada pelos órgãos de serviço ou de controle de tráfego aéreo envolvidos, quando não houver nenhuma comunicação da aeronave dentro de 30 minutos após a hora que se receber uma comunicação normal de voo, ou após o momento em que pela primeira vez se tentou, porém sem sucesso, estabelecer comunicação com a aeronave, o que primeiro ocorrer. Durante essa fase, o órgão de serviço envidará todos os esforços e meios disponíveis na tentativa de localização da aeronave, realizando o que se chama de buscas preliminares de comunicações ou pré-com. Internamente, os órgãos de tráfego aéreo veicularão mensagens sobre a referida aeronave, utilizando-se da palavra código INSERFA. É muito importante guardar esta palavra. INSERFA. Uma outra fase de emergência do serviço de alerta é chamada também de fase de alerta. É uma situação na qual existe apreensão, preocupação ou temor com relação à segurança da aeronave e de seus ocupantes. Esta fase pode ocorrer após 30 minutos da fase de incerteza, e porquanto não se tem estabelecido comunicação com a aeronave. Mas pode ocorrer também diretamente, quando uma aeronave é autorizada a pousar e não o faça dentro de 5 minutos da hora prevista para o pouso, tendo-se perdido, nesse momento, as comunicações rádio, ou mesmo quando houver informações que indiquem que a aeronave se encontra em condições de funcionamento anormal, um mau funcionamento, mas não indicando que vai fazer um pouso forçado. Ou até, mesmo quando se saiba, ou se suspeite que a aeronave está sendo objeto de sequestro, interferência ilícita. Quando a fase de alerta ocorrer, após a fase de incerteza, os órgãos de controle ou de serviço de tráfego aéreo envolvidos repassarão as informações desta aeronave para o RCC,
Rescue Coordination Center, ou Centro de Coordenação de Salvamento, que desenvolverá o serviço chamado Serviço de Busca e Salvamento, o SAR. Primeiramente tentando localizar a aeronave por meios de comunicações. E depois, de um determinado tempo, ativar as equipes de busca mais próximas para que se possa fazer o resgate da aeronave e de seus ocupantes, seguindo um planejamento e um mapa traçado. A palavra código para a fase de alerta é ALERFA. E finalmente a última fase de emergência do serviço de alerta, que é a fase de perigo. É uma situação na qual existe razoável certeza de que uma aeronave e seus ocupantes estão ameaçados de grave e iminente perigo e necessitam de assistência. Esta fase, a fase de perigo, pode ocorrer após a fase de alerta, quando forem esgotadas as tentativas de localização da aeronave, tempo definido pela experiência e análise do RCC, por exemplo, ou quando se evidencie que o combustível se tenha esgotado, ou não seja suficiente para que a aeronave pouse em um lugar seguro. Pode ainda ocorrer o caso de recebimento de informação de uma aeronave que passa por condições de funcionamento anormal, o que indicará a provável necessidade de um pouso forçado. Sempre que possível, o ACC notificará o explorador da aeronave em questão de toda a informação disponível antes de notificar ao RCC. A palavra código utilizada para a fase de perigo é DTRESFA. O quadro a seguir resume os serviços de tráfego aéreo prestados, os órgãos de tráfego aéreo, seus indicativos de chamada e as áreas de jurisdição desses órgãos de tráfego aéreo, bem como o tipo de serviço prestado por cada qual. Assim, a torre de controle TWR, chamada de torre, exercerá jurisdição numa área chamada ATZ, área que engloba e protege o circuito de tráfego visual para um determinado aeródromo, e a torre prestará o serviço de controle de aeródromo, informação de voo e alerta. O APP, pela fonia chamada de controle, exerce jurisdição em duas áreas, CTR e TMA, prestando o serviço de controle de aproximação, informação de voo e serviço de alerta. O ACC, pela fonia chamado de centro, exerce jurisdição em CTA e UTA, são as aerovias, prestando nestas aerovias serviço de controle de área, informação de voo e serviço de alerta. Na FIR, o ACC prestará serviço somente de informação de voo e alerta. E o ACC continuará o seu serviço na rota de assessoramento, ou nas rotas de assessoramento, prestando ali serviços de assessoramento exclusivamente para o voo IFR e o serviço de alerta. Em alguns aeródromos onde não existam torre, porém é necessário comunicação bilateral com as aeronaves, existirão os chamados AFIS. Pelo rádio, eles são chamados de rádio. Sua área de jurisdição é um espaço aéreo de 27 milhas náuticas de raio em torno do aeródromo e também dentro do espaço aéreo inferior. O AFIS prestará serviço de informação de voo e serviço de alerta. Repare que o serviço de informação de voo e o serviço de alerta vale para todas as áreas do espaço aéreo brasileiro. As rotas de assessoramento, serviço de assessoramento ao voo IFR. E os três acima, torre, controle e centro, prestarão serviços de controle também. Como foi visto no quadro anterior, vamos falar do controle de aeródromo, papel de uma torre de controle. O serviço de controle de aeródromo é prestado por uma torre de controle, Control Tower, em aeródromos selecionados.
A torre, dentro de sua jurisdição, vai desempenhar primordialmente o serviço de controle de aeródromo, mantendo assim separação entre tráfegos, fazendo a ordenação do fluxo de pousos e decolagens, separando os tráfegos visuais e também prestarão serviços de informação de voo e serviço de alerta, como foi visto. Vamos falar agora e com mais detalhes sobre o serviço das torres de controle e suas áreas de jurisdição. A área de jurisdição de uma torre é a chamada ATZ, Airdrome Traffic Zone. Possui um raio médio de 5 km ao redor do aeródromo, podendo atingir a altitude de 1.500 pés acima do solo, protegendo assim o chamado circuito de tráfego local. Além da ATZ, a torre também é responsável por uma área do aeródromo chamada tecnicamente de área de manobras. Esta área de manobras integra as pistas de pouso e decolagem e as pistas de táxi, que dão acesso a essa pista de pouso e decolagem, conforme veremos a seguir. Pode-se dizer que um aeródromo controlado implicará obrigatoriamente na existência de uma torre de controle e, por consequência, a sua ATZ. Nos aeroportos de grande movimento, poderão existir, dentro das instalações da torre de controle, controladores atuando em frequências diferentes, sendo uma da própria torre de controle, outra para o controle de solo, o solo ou Ground Control GNDC, ou simplesmente solo, que vai coordenar o táxi das aeronaves no pátio e nas pistas de táxi. E também uma frequência distinta para autorização de tráfego, CLRD ou Clearance Delivery, ou como é chamado pela fonia de tráfego, que será o responsável pela confirmação, retificação e autorização dos planos de voos ou notificações que vêm da sala AIS local. Quando você estiver, seja com o seu avião ou helicóptero, em um aeroporto onde existam solo, tráfego e torre, você deve obedecer a sequência de chamadas desses órgãos de tráfego aéreo, a saber, o tráfego, o solo e a torre. Isto antes do táxi para a decolagem. Por exemplo, tráfego Marte é o Robson 22, papapá, Mike Oscar, notificado 1 a bordo, 1 hora local. A resposta, Mike Oscar ciente, contate o solo para acionamento. Solo Marte, papapá, Mike Oscar, notificado 1 hora local, solicita acionamento. A resposta do solo, Mike Oscar, livre acionamento, chame a torre para táxi. E, finalmente, Torre Marte, Mike Oscar, acionado, solicita instruções para táxi. E a torre, Mike Oscar, livre táxi, ponto 2, vento 110 graus, 5 nós. Após o pouso, a ordem será inversa, ou seja, uma aeronave pousando deverá manter a escuta da torre, cumprir suas autorizações, até que tenha abandonado a pista, e quando autorizada pela torre, poderá contatar o solo para o táxi até o estacionamento, não sendo neste momento necessário contatar após o tráfego, pois para o tráfego só interessam aprovações de plano de voo. Por exemplo, torre, papapá, Mike Oscar solicita instruções para pouso.
A torre papapá Mike Mike Oscar para a principal, livre pouso, vento 160 graus, 3 nós. Torre Mike Mike Oscar no solo. A torre responde Mike Mike Oscar pousado às 1630, manter escuta até o pátio. Chamar o solo para corte. Solo Marte, papapá Mike Mike Oscar no pátio para o corte. Papapá Mike Mike Oscar, corte autorizado, tenha uma boa tarde. Quando você estiver voando no seu avião ou helicóptero, é sua responsabilidade, quando estiver em voo visual nas proximidades de um aeródromo ou no táxi, manter a escuta permanente e ininterrupta da torre de controle, na frequência adequada, desde o momento em que os motores forem ligados, nas partidas e até a parada total dos motores ao chegar, permanecendo assim em condições de contato a qualquer momento que for solicitado. Deve também obedecer às autorizações de tráfego aéreo emitidas pela torre. Estas autorizações não podem se confrontar com a performance da aeronave, ou muito menos, serem absurdas ou mal interpretadas. Portanto, na dúvida, o piloto deve pedir confirmação ou uma nova autorização. Deve também fazer a chamada inicial e reportar as posições críticas que serão vistas no módulo seguinte. Deve prestar informações úteis ao controle e à segurança do tráfego aéreo também. No próximo módulo, vamos ver outros assuntos relacionados à torre de controle.